Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso desafio, hoje eu trago um primeiro vídeo realmente de conteúdo. É um vídeo que vai ser um pouquinho maior, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, o mais breve possível. Eu já separei até minha colinha aqui do que a gente vai abordar nesse primeiro momento. Então, quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre dicas, sobre reeducação alimentar, sobre dieta, mudanças, né, de uma forma geral, um dos primeiros pontos que é o tema desse vídeo que é muito importante a gente abordar é sobre autoconhecimento. E o que é? É uma palavra que todo mundo provavelmente já ouviu falar, a gente sabe o significado dela, mas infelizmente muitas vezes a gente não vivencia. Então é muito importante que a gente possa realmente entender sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa rotina, porque isso é o que muitas vezes vai garantir o sucesso e a continuidade do nosso cuidado com a alimentação, do cuidado com a nossa saúde a longo prazo. E por que isso é muito importante? Porque quanto mais eu conheço de mim mesmo, mais fácil vai ser para o profissional, mais fácil vai ser para as outras pessoas que estão me acompanhando, me direcionarem nas minhas dificuldades, naquilo que eu preciso, tá? Então, é importante, a primeira reflexão que eu quero que vocês façam hoje, nesse momento, é o quê? Que vocês possam reconhecer quais são as suas dificuldades. O que você tem de maior desafio quando a gente fala sobre alimentação? A minha maior dificuldade, muita gente respondeu, né, no questionário que eu coloquei lá, muito obrigada. Então, algumas pessoas falaram que a dificuldade é com relação ao horário, a dificuldade é com relação à quantidade de alimentos, a dificuldade é com relação ao tipo de alimento. E é importante a gente saber isso, porque senão a gente simplesmente pega o que funcionou para uma pessoa, uma dieta que funcionou para o meu vizinho, uma dieta que funcionou para minha amiga e tento reproduzir, tento fazer e não dá certo. E aí eu me frustro. Mas a necessidade daquela pessoa naquele momento era uma e às vezes não bate com a minha necessidade e por isso eu não tenho um resultado. Então, é muito importante que vocês parem, olham e façam essa reflexão, não só para a parte de alimentação, mas para a parte também dos exercícios, como por exemplo a Lara tem orientado. Quais são os movimentos que eu tenho limitação? O que eu tenho mais dificuldade? O que eu consigo fazer? Eu tenho força, mas eu não tenho condicionamento físico, eu não consigo correr. Pelo contrário, às vezes eu tenho condicionamento físico, mas eu não consigo pegar nenhum pezinho para a gente poder saber o que a gente precisa trabalhar. A segunda coisa que eu quero que a gente possa fazer, refletir hoje e trabalhar a partir de agora é traçar planos, traçar objetivos. Eu faço muito isso também com os meus pacientes. Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? E principalmente, qual que é o seu objetivo hoje? Porque a Vanessa de 5 anos atrás, a Vanessa de 10 anos atrás, não tem nada a ver com a Vanessa de hoje. O meu objetivo hoje é um. E quando a gente vai traçando esses objetivos de acordo com a fase que a gente está da nossa vida, nós vamos alcançar o resultado. Então, às vezes, eu estou num momento, por exemplo, que eu quero perder 20 quilos, mas eu vou ter disponibilidade, tempo, eu vou conseguir colocar isso dentro da minha rotina? Não. E aí, às vezes, eu tenho esse desejo, eu tenho esse objetivo, mas isso não é real para mim, e aí isso também me frustra. Então, por isso que é muito importante nós traçarmos pequenos planos, pequenas metas, coisas que nós podemos alcançar de acordo com a nossa rotina, de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com o momento em que estamos vivendo, tá? A terceira coisa que é importante a gente levar em consideração. Nós estamos preparados para a mudança? A gente está realmente, de fato, disposto a mudar? Porque, infelizmente, eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer nada, eu não quero fazer exercício físico, eu não quero procurar ter uma boa noite de sono, eu não quero controlar o meu estresse. Eu quero simplesmente perder peso, mas eu não quero abrir mão de absolutamente nada. Será que a gente está no momento? Será que a gente está na fase? Será que é a hora de procurar alguma mudança? Será que é a hora de procurar fazer alguma coisa diferente? Então, quando a gente tem um objetivo, a gente precisa saber, nós estamos dispostos a pagar o preço por ele?
E isso parece bobeira, parece pensando assim, nossa, mas por que a nutricionista tá tendo esse papo muito doido? Mas é exatamente isso, a gente tem que refletir. Às vezes eu olhei o desafio e falei assim, nossa, vou, é de graça, tem um monte de coisa, vai ter brinde, etc e tal. Mas será que eu realmente estou afim, estou na hora, estou no momento de fazer isso? Tanto é que a gente vê pessoas que já tentaram várias e várias vezes perder peso, ganhar peso, chegar no seu objetivo e nunca conseguiram. E de repente passaram a conseguir. E isso por quê? Porque estava na hora certa, no momento certo. Isso sempre vai acontecer? Não necessariamente. Às vezes a gente tem que criar essa oportunidade, mas a gente tem que reconhecer o que é possível e o que não é possível. E aí, gente, como eu falei, nem sempre a gente vai estar sempre motivado ou ficar esperando a hora certa. A gente também precisa encontrar a nossa motivação. E da mesma forma que os nossos motivos, dos nossos planos, dos nossos objetivos, eles mudam, a nossa motivação, os nossos motivos também mudam. Então a gente precisa, para cada fase da nossa vida, encontrar a nossa motivação. Porque às vezes, hoje, aquilo ali é extremamente motivador para mim, mas daqui a uma semana não vai ser. E aí, se eu não encontrar uma nova motivação, eu simplesmente vou deixar para lá e não vou conseguir dar continuidade, que é o que eu vejo, infelizmente, muitas pessoas. Às vezes a gente coloca esse desafio, né, como um pontapé inicial, mas daqui a 13 dias, daqui a 15 dias, eu não consigo dar continuidade, porque eu não encontrei a minha motivação diária para conseguir seguir aquilo ali. E a gente precisa entender que todos esses passos que eu passei, a gente precisa fazer isso com frequência, diariamente na nossa vida, porque a gente muda, né? As coisas não. A vida é muito dinâmica. Uma água não passa no mesmo lugar duas vezes dentro de um riacho. A mesma coisa é a nossa vida, o tempo não muda. Então a gente precisa também ser dinâmico no cuidado com a nossa alimentação, no cuidado com o nosso exercício físico, no cuidado com o nosso sono, com o nosso estresse e etc e tal. E a gente precisa entender, para terminar essa primeira parte, que existem coisas que não necessariamente a gente vai gostar de fazer. A gente precisa entender que cuidado com a nossa saúde é igual trabalhar. A gente precisa trabalhar. Tem dia que a gente tá lá radiante, super afim de trabalhar, é um dia ótimo, rende pra caramba, a gente trabalha pra caramba, sai de lá feliz demais. Mas tem dia que tá chovendo, que a gente tá com dor de cabeça, que tá passando mal, as mulheres estão às vezes na TPM, a gente não tá afim, mas a gente tem que ir lá. A gente tem que cumprir, às vezes quem tem que bater ponto tem que bater ponto, quem é autônomo tem que fazer seu dinheiro do dia. Então, a gente tem que fazer e a gente precisa entender que também algumas coisas na nossa saúde precisam fazer parte. Eu amo, por exemplo, beber água. Ah, eu amo beber água? Não, mas eu odeio beber água? Não, mas eu sei que é importante, então eu vou consumir água. E às vezes a gente precisa trabalhar com algumas coisas com relação a isso. Isso eu falo até com relação à atividade física, para mim mesma. Eu amo fazer atividade física? Não. Eu odeio fazer atividade física? Já odiei, mas eu trabalhei muito aqui também. Hoje eu entendo que a atividade física é o meu remédio para evitar que daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos eu preciso tomar uma série de medicações, porque quando eu estava na minha idade, porque quando eu estava no dia de hoje, eu não estava fazendo atividade física. Então a gente precisa também entender com relação a isso. E aí eu falei que hoje eu queria falar sobre dois assuntos. Um era autoconhecimento e o outro é sobre organização. Então, depois que eu fiz todo esse trabalho de autoconhecimento, eu entendi quais são as minhas dificuldades, tracei os meus planos, me preparei para a mudança, procurei as minhas motivações e entendi que algumas coisas eu tenho que fazer mesmo sem gostar, agora é hora de me organizar. E isso eu ainda vou trazer depois um pouco mais, falando com vocês, um pouco mais de calma, mas a gente precisa se organizar. Organizar no meu dia a dia, na hora de fazer minhas compras, na hora de me alimentar, na hora de cozinhar. Porque tem muita gente que fala assim, eu detesto cozinhar, mas às vezes é porque não sabe se organizar na cozinha e aí fica aquela quantidade de coisa, quantidade de louça suja para lavar. Ou às vezes pega receitas extremamente complicadas, complexas, que não estão dispostas. Às vezes a pessoa não tem tempo para almoçar, come correndo e aí não consegue fazer uma alimentação de qualidade, ou não consegue dar tempo de mastigação. Então, a gente também precisa organizar o nosso dia a dia, entender o que eu preciso melhorar e aonde eu vou colocar aquilo na minha rotina. Então, esse é o nosso primeiro vídeo.
Eu sei que ficou um pouquinho longo, peço desculpas, mas a ideia é que a gente pudesse ter esse bate-papo rapidinho. Se vocês gostaram, se vocês quiserem mais, me fala que a gente traz um tempinho um pouco maior sobre isso. Mas se você perdeu alguma coisa, volta, assiste de novo, assiste mais uma vez, pega um papel e caneta, coloca ali tudo que você precisa trabalhar, porque vai ser importante para os próximos passos. Tá certo? Espero que gostem e qualquer dúvida não esquece de mandar lá no nosso grupo do WhatsApp que eu tô à disposição para responder vocês. Beijo!